meu nome é Carlos Castanha, sou autor do livro Filosofia e Cuidar de Si, e eu quero falar hoje aqui com você um pouquinho sobre orientação vocacional e como eu vejo essa história acontecendo nas escolas, né? A gente teve um primeiro longo período das orientações vocacionais do Brasil, da história da orientação vocacional no Brasil, que foi muito marcada pela psicologia e pela ideia psicométrica, né? Então aquela questão dos testes vocacionais. A pessoa ia lá com um psicólogo, geralmente, fazia ali uma batelada de testes, respondia algumas perguntas e no final recebia um laudo, né? Uma resposta sobre qual era a sua profissão ideal, quais eram as suas tendências profissionais ideais. Isso funcionou muito bem durante muito tempo no Brasil e principalmente nas décadas, sei lá, ali 50, 60, 70, onde o mercado de trabalho era muito diferente. A gente tinha uma predominância das três profissões clássicas que eram mais conhecidas. Geralmente o pessoal que gostava mais de humanas ou que tinha uma tendência a habilidades e competências de humanas ia por direito. O pessoal que gostava mais de exatas ia lá para as várias engenharias e o pessoal das biológicas ia para medicina. Bom, os tempos mudaram, na década de 70 ali começa a vir no Brasil uma tendência um pouco mais psicanalítica da abordagem da orientação vocacional. Essa ciência ela tem como base, como fundamento a questão da escuta e a questão da cura pela fala, ou a busca por uma diluição das angústias do indivíduo por meio da fala, né? Muito influenciada pela filosofia e mais especificamente pela cultura grega. Se a gente for pensar na questão da aplicação ou da aplicabilidade disso no âmbito coletivo, né, que é o âmbito da escola, geralmente fica muito difícil porque não há como atender na educação de massas, como a gente vive hoje em dia, atender terapeuticamente indivíduo por indivíduo, né? Então isso é uma tarefa que não funciona. A proposta que eu trago no livro, no Filosofia e Cuidar de Si, é a tentativa de buscar um caminho utilizando a disciplina de filosofia, ou as ferramentas que a filosofia nos legou ao longo desses anos, desses séculos, para se pensar o universo, para se pensar as coisas e principalmente para se pensar o próprio indivíduo. A noção central dessa busca, desse conhecimento de si, ela está centrada na ideia do talento, né? A gente pode traduzir a palavra areté lá para os gregos antigos como talento. Seria uma máxima potencialidade do indivíduo, algo que ele pode oferecer para o resto da polis, oferecer para as pessoas, e que é a tradução da sua honra, da sua máxima potencialidade. Os gregos eram obcecados pela tentativa de se traduzir essa história. Grande parte das escolas filosóficas se dedicavam a isso, né? Então, se a gente começar a olhar como isso acontecia ali na mitologia grega, por exemplo, a gente começa a perceber que o Homero, né, que é esse grande poeta grego, ele sempre busca uma tradução dos enunciados de talento dos heróis ou deuses que ele está narrando. Então, por exemplo, a gente pegar os personagens principais, né, o Aquiles, por exemplo, da Ilíada, o campeão dos gregos, ele é sempre descrito como Aquiles, o de pés ágeis. Então, aquele que em campo de batalha é o mais eficiente, é o mais eficaz, é aquele que ataca de forma mais contundente. Se a gente pensar na batalha do Aquiles contra o Heitor, de frente para as muralhas de Troia, o Heitor é o príncipe de Troia, né, o campeão dos troianos, e ele é chamado de Heitor, o domador de cavalos. Aquele que é capaz de refrear os instintos de um animal poderoso, de um animal forte. Então é o instinto da defesa, o talento da defesa. Então ali na luta do Aquiles contra o Heitor, não estão lutando dois guerreiros, na verdade estão lutando duas potências, duas potencialidades, dois talentos, né? Duas aretés. A areté do ataque, a areté da eficácia no ataque contra a areté da defesa. A ideia é a de tentar traduzir nos alunos as suas competências máximas, as suas potencialidades máximas. Buscar nos indivíduos não essa tentativa de acertar na mosca uma profissão ideal. A cada ano há o surgimento de novas profissões, profissões absolutamente impensáveis há um tempo atrás. Se a gente for tentar buscar uma orientação vocacional
que tente alimentar os alunos com informações sobre cada uma dessas profissões novas que estão surgindo, isso é absolutamente impossível. Como é que você vai estudar mais de 5.000 profissões novas que são praticadas pelos brasileiros ou mundo afora? Não dá. Então, há algo de um pouco mais perene no indivíduo, há algo de um pouco mais consistente no indivíduo que deve ser investigado, né? E que é essa noção que para os gregos era chamada lá de talento. Por que a gente tem que pesquisar a nós mesmos, né? Por que a necessidade de investigar a si mesmo? A ideia que a psicanálise nos trouxe é essa noção do inconsciente, que diz o seguinte: na verdade, a parte visível sobre nós mesmos é uma pequena parcela de nós mesmos. Existe todo um outro oceano da nossa personalidade, da nossa maneira de olhar para o mundo, da nossa maneira de ser, que nos estrutura, inclusive, e que é absolutamente invisível para nós mesmos. Uma boa metáfora seria a ideia da ponta do iceberg. Então, o que você consegue enxergar no mar é a pontinha de um iceberg, mas o resto dele, que é muito maior, muito mais profundo, né, muito mais pesado, e que dá estrutura, inclusive, para essa ponta que é visível, ela está submersa. Essa outra parcela, ela está submersa e é invisível. Trazendo isso para uma orientação profissional, vocacional, existem muitas parcelas de nós mesmos que nós não somos capazes de enxergar, né? Há algo nosso que é invisível. E é justamente aí que está a questão. Quer dizer, a gente tem que, de alguma forma, mergulhar nessa parcela invisível para que ela se revele. Para nós aqui no Filosofia e Cuidado de Si, é a noção do talento, né? Então, a nossa busca principal, o nosso tiro maior, não é na identificação de uma profissão correta, ou de uma profissão certa, ou da profissão ideal, mas sim da aproximação ou das condições, né, da conduta com relação aos alunos, para que eles sejam capazes de mergulhar nessa noção desse talento, sejam capazes de escrever o próprio talento, de escrever esse enunciado de talento que está submerso, que está escondido de alguma maneira. A filosofia, ela poderia ser usada como uma ferramenta muito mais profunda de autoconhecimento ou de conhecimento do universo, né, como um todo. A história da filosofia é fundamental, claro. É por meio dela que a gente adquire uma certa erudição, um certo conhecimento sobre como determinados autores que já foram experimentados no pensamento e na reflexão, já pensaram profundamente sobre determinados assuntos, e isso é fundamental. Agora, em algum momento, deve haver um espaço para o pensamento autônomo, ou seja, para que os alunos sejam capazes de refletir por eles próprios, né? Ou seja, de pensar por eles próprios, né? E talvez um caminho interessante para esse pensamento um pouco mais autônomo seja um pensamento reflexivo, ou seja, pensar acerca da própria história, colocar a sua história em perspectiva e de alguma forma identificar ali elementos, fundamentos que sejam capazes de traduzir aquilo que os gregos chamavam de alma do indivíduo. De alguma forma, essa competência associada ao afeto, esse fazer apaixonado, ele sempre esteve presente em cada um de nós. Qual seria a profissão ideal, né? Se a gente pode se arriscar a dizer isso, mas uma profissão ideal é aquela que me permite utilizar o meu talento, ou seja, essa minha competência associada a afeto, né? Esse fazer apaixonado, de uma forma mais natural, de uma forma um pouco mais próxima de quem eu sou. Tem uma frase, uma máxima da psicanálise que eu gosto muito, que é a ideia de que o próprio olho não consegue se enxergar. O seu olho nunca vai conseguir olhar para ele mesmo diretamente. Não dá, é impossível. Você precisa de um anteparo, você precisa de um espelho para que isso aconteça. É por meio do outro que eu consigo me enxergar. E quem é esse outro, né? Essa relação do eu e do outro? Quem é esse outro? No nosso caso aqui, no caso do material, do método, bom, o próprio método vai se tornar uma espécie de espelho na medida em que ele busca outras vozes que não só a voz egóica, que não só a voz do próprio aluno para desenvolver essas traduções várias. O professor
também é um condutor nesse processo. Os próprios colegas, na medida em que os exercícios propõem uma coletivização dessas reflexões, desses pensamentos, então, de alguma forma, o método se torna esse grande outro, por meio do qual eu consigo enxergar essa minha parcela invisível, esse meu eu que não é acessível à superfície. Pedagogia, ela é a arte de conduzir o indivíduo que ainda não possui o governo de si, né? De conduzi-lo para quê? Para que ele construa esse governo de si, para que ele construa a capacidade de governar a própria existência, de construir a própria existência, né? De uma forma mais autônoma, de uma forma mais autêntica. O método descrito ali no Filosofia, Cuidado de Si, daí a ideia do cuidado de si, ela tem uma relação direta com isso, né? É por meio dos exercícios de cuidado de si que o indivíduo mergulha nesse autogoverno, nessa possibilidade de governar a si mesmo. O método, ele tem essa função de alguma forma construir nos indivíduos uma espécie de governo de si mesmos. Então é isso, obrigado e até uma próxima. Valeu!